Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre essa experiência que foi minha vida do período sabático, né? A criação do MID e todos os processos. Eu acho que me inspira muito falar para vocês. é, Agradeço essa oportunidade, porque através disso eu acredito que eu posso inspirar muitas pessoas. Eu acredito que a minha realidade, o meu momento, o que eu passei, é uma realidade de muitas pessoas e que hoje eu encontro, eu já estou há 3 anos aí ajudando uma série de pessoas, e o que me parecia no começo que eu era a exceção, hoje eu vejo que praticamente eu sou a regra, né? Então, contar aí, eu estou à disposição de vocês aí. Sonho? Na verdade, não. Eu nunca sonhei em fazer o que eu estou fazendo hoje, nunca passou pela minha cabeça. Na minha adolescência, o que eu sonhava mesmo era ser fazendeiro. Eu tinha uma paixão muito grande por natureza, eu tinha uma criação de cavalo muito grande com meu pai e eu sonhava muito em estar lá, criar cavalos, passar minha vida inteira criando cavalos. Esse era meu sonho. Inclusive, no final do ensino médio, eu decidi não fazer faculdade, o que na época minha mãe teve quase um surto e meu pai, com muita sabedoria, ele não apoiou e não contrapôs, né? Então, eu acabei passando 6 meses praticamente morando na fazenda, quando eu percebi que aquilo ali não era para mim, que eu pensava em algo bem maior. E aí eu tomo a decisão de voltar, fazer uma faculdade de administração, e como eu fazia faculdade à noite, meu pai sempre foi um cara muito exigente. E ele falava que um homem não podia ficar durante o dia à toa, né? Então que ele não ia me permitir ficar o dia em casa. Aí eu acabei conseguindo um emprego numa empresa de TI, de computação, chamava Nova Data, era a maior empresa de fabricante de computador do Brasil na época. E até hoje sou muito amigo do proprietário dessa empresa, o Mauro Dutra. E eu fico lá 2 anos, quando eu recebi um convite para ir para uma consultora chamada Vencol. Era uma consultora com 30 mil funcionários na época, faturava 2 bilhões de dólares. E eu recebi um convite eles estavam abrindo, expandindo uma divisão de indústrias. E aí eu sigo e começo a minha carreira, então, assim, de verdade lá. Lá realmente foi assim minha primeira experiência real. A Nova Data eu fiquei mais como estagiário, né? Assinar a carteira mesmo, começar a minha carreira, começa na Encol. E aí eu tive uma experiência, eu tive uma oportunidade muito grande, porque eu comecei a trabalhar com uma pessoa que tinha uma questão interpessoal, uma característica de formar jovens. Ele é uma pessoa que tinha muito esse talento e trabalhei com ele 4 anos, né? Quando ele sai, ele recebe um convite para ir para a Matriz. Ele me deixa na época já como gerente de marketing da divisão de indústrias, né? E 2 anos depois, eu trabalhando com outro diretor, aí eu assumi a diretoria comercial. E realmente é onde eu acho que fiz minha carreira toda, onde eu sempre tive muito talento. Até porque eu ouvi falar isso desde pequeno, né, e às vezes a gente engana, né? Hoje eu vejo que essa minha capacidade de falar, de me expressar, estava exatamente para fazer o que eu faço, né? Realizar um propósito de transformar a vida das pessoas, dando aula e tal. Mas na época fazia muito sentido a área comercial comigo, uma área que remunerava muito bem. Depois eu venho, em 2 anos depois, 4 anos depois, eu viro diretor. Eu lembro até hoje, era um domingo, eu num passeio de carro, é, aí o presidente da holding falou que ia desmembrar, eram 5 indústrias, e que ele ia procurar um executivo para cada indústria. E como eu era gerente comercial, se eu podia cuidar da indústria química por pelo menos 2 meses. Ele falou: você consegue segurar essa fábrica 2 meses? E se você conseguir segurar essa fábrica 2 meses até achar um executivo. E aí, realmente, você me falou se tinha um fato relevante na minha carreira. Esse fato foi um fato muito relevante, porque eu assumo essa indústria, ela produzia 100 mil litros de tinta por mês.
e eu fico na direção dessa empresa 2 anos. Acabou que realmente eu fiz uma gestão muito diferenciada e recebi o convite, então não se buscou outro executivo para tocar essa indústria. Eu toco essa indústria e 2 anos depois ela estava produzindo 1 milhão de litros, né? Então, você imagina o impacto em 2 anos, você tirar uma indústria de 100 mil litros para 1 milhão de litros. Aí eu decidi sair do grupo, por algumas questões pessoais, e decidi morar nos Estados Unidos. Aí mudei para San Diego, passei um tempo morando na Califórnia. Depois volto para o Brasil, trabalhei em consultoria. De consultoria fui para o show business, gastronomia, tive restaurante, casa noturna, mexi muito com show. E depois eu passo para a área de turismo, que foi uma experiência curta, mas muito intensa na minha vida. E eu volto para a área de TI, que é a área que eu tive toda a minha experiência inicial, né? Aí eu trabalhei na área de TI, estava na vice-presidência até de uma empresa francesa, estava indo muito bem, tinha sociedade em outras empresas de TI, tinha uma indústria de comunicação, e realmente eu estava com uma vida muito tranquila, já estava aí nessa altura com 42 anos, né? E aí começa nessa fase que começa o MID. Colapso. O colapso acontece aos 43 anos, né? Um dia vou sair de casa de manhã cedo, eu sempre trabalhei desde pequeno, contando com a época da fazenda, eu trabalhava desde os 15. E eu sempre tive muita disposição, muita energia, a preguiça nunca fez parte da minha vida. E um dia eu vou sair de casa e eu liguei o carro e não consegui trabalhar. Só de imaginar o trajeto que eu ia fazer até a empresa, aquilo começou a me fazer muito mal. E eu olhei em minha volta e nada fazia sentido para mim. Aliás, essa palavra sentido eu acho que nunca fez parte da minha vida, né? Eu sempre deixei a vida me levar. Eu nunca escolhi de verdade. Então, eu acho que o colapso acontece, explicando melhor para você, quando eu percebi que exatamente a palavra sentido, eu senti um vazio. Não foi uma depressão. Ele realmente foi um vazio. Eu senti uma tristeza, uma falta de razão para trabalhar. Eu olhava para a minha vida, as coisas que eu consumia, a forma que eu consumia, as pessoas que me circulavam, nenhuma daquelas tinha o que eu queria como sentido na vida. E aí esse vazio começou a crescer, né, nessa fase, e aí eu passo um ano numa busca, e a tristeza só aumentando. Hoje eu fico imaginando o que deve ser uma depressão, né? Porque eu não tive depressão, eu tive uma tristeza existencial muito grande, e eu fico imaginando o que deve ser uma pessoa com depressão. Eu imagino que deve ser uma coisa, uma escuridão muito grande. E o fato é que eu decidi largar tudo, vender tudo, parar tudo, entrar assim, me reinventar mesmo, sair do zero. Pois é, tive sim, eu tive um apoio muito grande, incondicional, né? Eu tive um apoio incondicional da minha esposa. Na época eu procurei ela para contar isso, né? Então falei para ela, olha, a coisa está ficando insuportável, eu não estou conseguindo aguentar mais. E ela sempre me falou que ela preferia perder tudo para tentar uma nova vida do que perder tudo para me tirar de um hospital. E aquilo acho que foi a frase que eu precisava ouvir. Então, assim, eu recebi um apoio muito grande da minha família, né? Meus filhos eram muito pequenos, não entendiam o processo. Minha filha mais velha tinha 8 anos, o meu mais novo tinha 2 anos, que era realmente o grande medo que eu tinha, o que ficava aquela sensação, aquela voz interna do sabotador, me perguntando, vou, não vou. Exatamente eles eram a decisão, né? Mas quando a minha esposa me dá o apoio, eu recebi um apoio muito grande dos meus pais. Meus pais, eles não incentivaram, até porque eles não participaram do processo de decisão, mas eles não tentaram em momento nenhum me jogar para baixo ou dizer que era loucura, como algumas pessoas mais próximas, né? Eu levava uma vida muito confortável financeiramente, então dentro do conceito de sucesso das pessoas que me cercavam,
o que eu estava fazendo parecia uma loucura. Então, o apoio mesmo, respondendo a sua pergunta, vieram realmente da minha esposa e dos meus pais, né? O resto, eu acredito que eu não me lembro assim de receber apoio, pelo menos na decisão, né? No período sabático eu tive um apoio de um grande amigo, mas eu entendi que a pergunta é sobre o apoio na questão da parada, da mudança, e eu acredito que eu recebi sim. Bom, período sabático, né? Primeiro, algumas pessoas não entendem, acham que o período sabático. Eu acho que todas as pessoas no mundo deviam tirar um período sabático. Eu acho que deveriam, de tempo em tempo, parar um ano na vida, sabe? Fazer uma reserva para um ano, ir conhecer culturas novas, repensar novas realidades. Hoje eu acredito que isso faz parte, deveria fazer parte de todas as idas. Então eu paro o meu período sabático, né? Começo esse período e primeiro passo meu, porque assim, quando eu decidi parar, eu tinha zero, eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer. Eu tinha uma noção do que eu não aguentava mais fazer, que era levar uma vida vazia, sabe? Uma vida pelo dinheiro, pelo consumo, pelo status, pelo reconhecimento. Aquilo já não fazia mais sentido para mim. Então eu comecei o período sabático sem nenhuma direção. Aí eu decidi procurar um curso em São Paulo, de uma pessoa que eu posso dizer que foi a minha grande inspiração nesse processo, que eu fui para a Mana Kei e fiz um curso com Oscar Motomura, e eu olhava aquela figura do Oscar, né, o Oscar oriental, aquele equilíbrio, aquela ética, aquele respeito ao próximo, né, e eu olhava para ele e falava, nossa, como eu queria ter sido um executivo como esse cara, né. E aquilo foi me inspirando. O Oscar foi uma pessoa que me recebeu com muito carinho, me ajudou muito, né? E, e aí eu consegui realmente pegar umas orientações com ele. Tá, respondendo sua pergunta, pessoas que me influenciaram, né? Tiveram algumas, né? No caso, eu falei para você, o Oscar Motomura foi uma pessoa que teve uma influência gigante. Eu posso dizer que o MID nasce dentro da Mana Kei. Quando eu vi tudo que o Oscar falava, ele trabalha líderes, né? Mas eu pensei comigo, tem uma partezinha da parte de liderança que eu acho muito rica para trabalhar, que era a parte de inteligência emocional, que eu acho que onde eu errei, né? Eu acho que se você é um líder, se você é uma pessoa mal resolvida, se você é uma pessoa desequilibrada, você vai ser um líder desequilibrado, vai ser um pai desequilibrado, você vai ser um cônjuge, um cidadão desequilibrado. Não tem jeito, né? Você é a base de tudo. Então eu percebi que dentro daquele conteúdo tinha aí, eu queria aprofundar muito a inteligência emocional, mas não é o foco da Mana lá. E aí eu saio pelo mundo e eu fui para a Suécia primeiro. Foi, Suécia. A Suécia foi o primeiro país. Eu passei pela França, depois fui para a Suécia, porque a Suécia eu descobri que tinha uma escola na Suécia que fazia um treinamento, ela dá um curso de desenvolvimento humano, inteligência emocional, de 40 semanas. E eu achei aquilo incrível, né? 40 semanas trabalhando, eu não imaginava na hora, fiquei pensando, será que existe tanto conteúdo assim na inteligência emocional para 40 semanas de trabalho? Então, volto da Suécia, lá eu conheci uma teoria de Harvard, uma teoria chamada múltiplas inteligências, que realmente eu me interessei muito, aquela teoria explicava muito a minha vida, respondia muitas perguntas que estavam em aberta na minha vida, e eu volto para o Brasil e decidi estudar profundamente essa teoria. Então, nessa altura, como você me perguntou de pessoas, o Oscar foi fundamental. E eu volto da Suécia, eu estava muito sozinho, né? Porque você está num período sabático, você está recluso, e por estar recluso, as pessoas que te cercam estão muito envolvidas emocionalmente com você. E aí eu acho difícil você trocar experiências e ideias com pessoas que estão muito próximas, porque elas estão emocionalmente. E aí teve um grande amigo meu, que é um grande amigo até hoje, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, chamado Jaime Araújo. O Jaime é um grande mestre na área de planejamento estratégico. E aí o Jaime começou a ser tipo um contraponto. Eu voltava das minhas viagens, dos meus estudos, dos livros que eu lia, e sempre chamava ele para mostrar mais ou menos as coisas que estavam. E aí, o que acontece? Foi muito difícil. A minha experiência a parte mais difícil
A parte mais difícil para mim é você entender que não existe amanhecer sem escuridão, né? Então, as pessoas, quando começam um período desse, um processo como esse que eu passei, elas têm que entender que elas vão passar por um momento muito difícil, e eu sofri muito, eu falo assim hoje que deu tudo certo, parece que foi uma coisa fácil, agradável, mas foram momentos de muita dificuldade. Eu costumo dizer que esse processo de você se reinventar é como se você estivesse viajando por uma estrada e você encontrasse um túnel, e esse túnel não fosse um túnel reto, fosse um túnel em vários movimentos de S. Então você nunca jamais enxergaria a luz no fim do túnel. E a sabedoria é a coragem de você trafegar no túnel sem enxergar se existe ou não a saída para ele. Então, eu já estava com 9 meses parado, estudando, viajando, e não vinha luz nenhuma, não vinha ideia nenhuma, eu não sabia nem o que eu ia fazer com aquele conteúdo. Eu nunca, na verdade, planejei criar um método, ensinar pessoas, inspirar pessoas. E aí depois eu paro com 9 meses, eu mando entro em contato com a Universidade de Harvard, com o Howard Gardner, que é o autor da teoria das múltiplas inteligências, por algumas dúvidas que visitei alguns pontos, algumas escolas que eles falavam que existiam, e realmente eu não encontrei nenhuma escola, nenhuma referência se aquela teoria tinha dado certo na prática, né? E aí ele me indica para uma ex-aluna dele, a doutora Dick Chen, que por sinal eu tinha estudado todos os livros dela, e eu vou a Chicago, tive com a doutora Dick, ela foi uma aluna de Gardner, né? Ela na verdade, a doutora, eles chamam de Jack nos Estados Unidos, mas o nome dela é Dick Chen. Ela hoje é vice-presidente do Eric Harris Institute em Chicago, e o que me chama a atenção, né, o que foi muito proveitoso o meu período, as 2 vezes que eu tive com ela, foi a questão de entender por que uma teoria que nascia em Harvard, que os próprios autores não fizeram impactar nos Estados Unidos, e dava um impacto tão impressionante com uma aluna, né, que sai de Harvard e leva para a China, e em uma década, né, mais precisamente 11 anos, a doutora Jack conseguiu convencer o governo chinês, e depois de 4 anos de pesquisa, o governo chinês transforma a teoria na base curricular da China. Paralelamente isso, a teoria já tinha migrado para Singapura e Coreia do Sul, que aí já são 2 cases incríveis, né, porque eles adotam ela como política educacional, e tem um grande salto, né, principalmente a Coreia do Sul, que era o tigre asiático na época mais pobre, e percebia que tinha um processo educacional que estava muito comprometido. E então foi muito marcante para mim entender por quê. E aí eu já estava mais ou menos com 9 meses, eu já estava com 9 meses parado. E aí a doutora Jack me falou uma coisa que me marcou demais. E ali realmente eu vi que eu tinha que tomar outro rumo. Ela fala para mim que nós, ocidentais, temos uma referência que a inteligência emocional nasceu em 1995 com Daniel Goleman, né? Eu já tinha quebrado um pouco esse conceito, esse paradigma, porque, na verdade, eu já tinha percebido que Goleman foi aluno do Gardner, ele fez parte do processo lá, ele estava fazendo doutorado em Harvard quando a teoria das múltiplas inteligências foi criada, e ele pegou 2 das múltiplas inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, e passou uma década estudando elas, e depois lança o livro que foi o best-seller, que vendeu mais de 5 milhões de unidades, né? O Inteligência Emocional, e ficou mundialmente conhecido. Mas aí ela me fala que, na verdade, a teoria tinha dado certo na China, porque a China já pensava daquela forma há 5.000 anos, né? Mas que precisamente eles começaram a falar de emocional na Índia e na China 600 anos antes de Cristo, ou seja, que existia uma diferença de abordagem na inteligência emocional entre o Oriente e o Ocidente de 2.600 anos, e aquilo me marcou demais. E eu volto para o Brasil já com 9 meses, quase 10 meses parado, e eu decidi dedicar um tempo, e aí foi a hora que eu tomei uma decisão muito arriscada de ficar mais um ano parado, né, transformar meu período sabático de 1 ano para 2, que seria realmente levar para estudar o Oriente. E aí eu mergulhei muito em algumas grandes filósofos, principalmente japoneses e chineses, né? Apesar que se você olhar as grandes filosofias ali no Oriente, ela nasce na Índia,
ela amadurece muito na China, mas eu acredito que as filosofias mais modernas, mais atuais, são as japonesas. E aí eu percebi que o que as filosofias orientais falavam há milênios, a ciência cognitiva norte-americana vinha confirmando tudo, né? Então eu percebi que existia uma convergência entre o Ocidente e o Oriente. Se você pegasse a ciência cognitiva norte-americana e pegasse as filosofias da China e do Japão, principalmente do Japão. E assim eu comecei a cruzar essas informações e aí nasce o MID, né? No final eu percebi que eu tinha criado um método de realmente criar o que eu chamo de uma identidade emocional. Identidade emocional, por que eu chamo assim? Porque, na verdade, todos nós temos uma identidade emocional. O que é uma identidade emocional? Quem é a sua história, onde você nasceu, onde você foi criado. Isso impacta no seu emocional completamente. Por exemplo, não dá para dizer que uma pessoa que nasce no interior do Nordeste tem o mesmo tipo de mente de uma pessoa que nasceu no interior do Sul, que também não vai ter a mesma mente de uma pessoa que nasceu no interior do Centro-Oeste. Então, só da região que a pessoa nasce, da forma que ela é criada, já tem impacto. Depois, você tem aí a parte da família, que impacta muito, e a oportunidade de estudar, né? Realmente a parte que eu chamo de ambiente cognitivo e o ambiente cognitivo empírico, que é você realmente conseguir transformar a sua escola na parte de conhecimento, fazia muita diferença. E isso é que eu chamo de identidade emocional. Os valores, as modelagens, e aí eu criei o método todo baseado nisso aí, e hoje eu estou há 3 anos aí, já capacitei aí, quase 2.000 pessoas já passaram pelo MID, e hoje eu me julgo uma das pessoas mais realizadas e felizes da Terra, né? Imaginar que eu saí de um colapso, hoje eu estou perto de completar 50 anos, e hoje eu olho para trás e falo, bom, eu não sei quantas pessoas são completamente realizadas e felizes na vida, mas eu garanto que eu atingi plenamente, né? Encontrei um propósito de vida, encontrei uma razão de viver, encontrei um sentido para a minha vida, e ainda mais agora, transformar a vida de outras pessoas ao meu lado, isso é muito gratificante, né? Isso, então, realmente o MID nasce assim. O que eu poderia falar para as pessoas? Eu falo que existem alguns fatores que são determinantes para quem quer passar por um processo como eu passei, né? Para uma pessoa que pensa em fazer uma grande mudança na vida, a primeira coisa que ela tem que entender é a determinação, né? Determinação é uma garra, resiliência e encarar. Eu comparo muito esse processo e até a vida e tudo, eu encaro muito, eu gosto muito de comparar com os alpinistas, né? Eu falo que o seu propósito, a sua visão de futuro, ela é uma montanha que você decide escalar, né? Então a primeira coisa você tem que saber se realmente você é aquela montanha, porque se você estiver subindo a montanha certa, com determinação, todo obstáculo que aparecer na sua vida, você vai encarar como um desafio. E quando você está subindo uma montanha errada, todo obstáculo que aparece você encara como problema, né? Então acaba que você vive muito frustrado. Então determinação foi uma coisa que foi fundamental. A segunda é fé. E fé, eu trabalho num conceito que eu peguei muito dos japoneses, né? A fé, tem algumas pessoas que ligam a fé exclusivamente à religião, mas fé em você, fé em acreditar na sua intuição, nessa voz que fala com você. E fé, no conceito oriental, é acreditar e não duvidar. Essa é a tradução japonesa de fé. Acreditar e não duvidar. Isso me marcou muito, né? É outro fator que eu acho que é determinante. O segundo, aprender a escutar a sua segunda voz, porque todo mundo tem uma voz que é o sabotador, que é a voz da segurança, da previsibilidade, do controle que o cérebro quer. Então, aprender a ouvir a intuição, intuir, eu acho fundamental. Eu não acho que existe um fator que eu possa dizer que eu acho que é mais importante que o outro, mas a intuição, para mim, ela todos eles são importantes. Quando falta um deles, eu acho que o processo fica comprometido, mas as pessoas têm muita dificuldade aqui no Ocidente de entender a intuição, de acreditar nessa sabedoria que Einstein falava, né, que
Leonardo da Vinci, Ramanujan, você pega grandes pensadores já falavam dessa voz, né? Depois, outra coisa que foi fundamental e engraçado, que foram coisas que a intuição, em todo caso, eu sempre fui muito intuitivo, desde menino, mas disciplina não. Eu sempre fui uma pessoa extremamente indisciplinada. A única coisa na vida que eu tinha disciplina era para trabalhar. Qualquer trabalho que eu pegasse, eu tinha uma disciplina assim espartana. E essa disciplina, por isso que eu oriento muitos jovens, quando eu estou conversando com jovens, eu acho um erro, e eu vejo muito essa pilha do empreendedorismo no Brasil, pilhando os jovens a começar como patrão. Eu acho que esse item da disciplina fica muito comprometida. Porque quando você começa como patrão, você não tem obrigação de chegar no horário, você não tem satisfação para dar para ninguém, né? Então você se permite a erros que você como empregado não se permite. Então eu acredito que ninguém deveria estar num cargo de ponta antes de uma década de carreira, né? Eu acho que uma década seguindo a teoria das 10.000 horas é fundamental. Então disciplina foi fundamental, eu acordava, meditava, aprendi a meditar com os indianos e meditava. Não, a meditação eu não considero um fator decisivo, não. Até porque a meditação, o mindfulness, eu uso mais assim uma coisa bem leve no começo da manhã para me acalmar, preparar minha mente. Mas assim, o que mexeu muito comigo foi o conceito de atenção seletiva, que foi um conceito de você colocar teu cérebro quando você está fazendo uma coisa num foco único, né? Então eu tive muita disciplina, acordava muito cedo. Apesar de não estar trabalhando esses 2 anos, o meu ritmo era muito rigoroso, né? Como se eu tivesse realmente. Outra coisa que eu falo para as pessoas, fazerem de verdade, estarem de corpo e alma. Então as pessoas começam a fazer, aí acha que o período sabático é férias, não tem disciplina, deixa o telefone, a rede social não tão presente. Então presença, hoje no mídia eu ensino que presença é o ápice da ausência. Né? Uma pessoa quando ela está de corpo e alma em algo, ela é ela, ali não tem nada, né? Então eu acho que é fundamental estar presente, né? Segundo, fluxo, né? A hora que eu descobri a teoria do fluxo, que é a teoria do flow, que é a teoria que faz um especialista. Então, dentro desse fator, se você quer um dia ser um especialista em algo, você tem que entender a teoria do flow. Então, eu busquei o flow diariamente, busco até hoje. Só 15% da humanidade entra em fluxo todo dia, eu estou nesses 15%, que o fluxo já foi provado que é o que transforma as pessoas em profissionais excepcionais. E por último, criatividade, né? Você aprender, e esse é até um novo trabalho que eu estou escrevendo, a criatividade ela entra fundamental para o que eu chamo de transformação, né? Você transformar todo esse conteúdo, você aprender, porque o que hoje eu critico um pouco a parte acadêmica, né? A pessoa se forma em direito e acha que ela só pode ser advogada. O outro se forma em psicologia e entra em colapso. Então, quer dizer, há uma ansiedade crônica no mundo, porque é questão de tempo, essas carreiras vão começar a desaparecer e as pessoas ficam em pânico em saber, e agora? Né? Eu fiz um curso superior. Então, a partir da hora que você entende criatividade, que criatividade não é dom, criatividade é um processo, você vai para cima e consegue realmente aí mudar todo esse universo. Então, foi assim. Fica aí a minha dica. E eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês.